Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Então, sempre com muita satisfação, com muito orgulho, que vamos dar continuidade dos nossos cursos espíritas Educação Mediúnica, módulo 3. Nós já estamos na 29ª aula. Então, além dos nossos cursos online, nós temos as nossas palestras, que nós estreamos toda segunda-feira, tanto no Facebook quanto no YouTube. Além, é claro, das nossas palestras presenciais, que são às quartas-feiras e aos sábados. Nós iniciamos 19 horas em ponto, por isso que nós convidamos a todos que chegam uns 20 minutinhos antes, tá bom? Então vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais uma oportunidade de aprendizado, de reflexão dos ensinamentos morais, que possamos sempre colocar em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, nós hoje vamos dar continuidade no curso Aprendiz do Evangelho. Nós já fizemos uma reflexão de todas as bem-aventuranças, nas aulas passadas. E agora nós vamos falar sobre a missão cristã no mundo e a perfeição da lei, como vocês estão vendo aqui. Na parte A, vamos falar sobre vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E na parte B, não vim destruir a lei. Então todo esse conteúdo, como vocês estão vendo, já foi disponibilizado para nós, atualizado desde o dia 13 de setembro, atualizado todo o material em PDF, com toda a lição da aula de hoje. Vários vídeos que o pessoal da educação colocou para nós, de todos os temas. Temos vídeos curtos, temos vídeos um pouquinho mais longo, mas que vai a fundo nas explicações. Então vale muito a pena vocês entrarem e assistirem esses vídeos. Aqueles que ainda não se inscreveram no Google Sala de Aula, depois mande para um dos administradores do grupo oficial, mande um oi, que daí nós mandaremos o link para a inscrição e ensinaremos passo a passo para vocês como então entrar no Google Sala de Aula e participar dessa ferramenta maravilhosa que hoje nós temos aí para o nosso estudo, tá bom? Então, dando início, então, à nossa aula. Então, depois que Jesus no monte, passou para todos ali, todas as grandes bem-aventuranças, ensinamentos fascinantes, uma nova visão do mundo para eles, a visão do amor, do verdadeiro sentido do nosso progresso, dos ensinamentos morais que são obtidos através de todas essas bem-aventuranças. Então, depois desses grandes ensinamentos, Jesus percebeu o quê? Percebeu que aquela multidão que o escutava, então estava um pouco deprimida, porque aquela multidão era sofrida pela aquela opressão, do jugo do Império Romano, de toda a situação que fazia parte daquele momento naquela região. E é muito importante, aqueles que tenham curiosidade, muito importante dar uma lida no livro Há 2000 anos, porque descreve certinho essa questão do povo judeu ali e todos aqueles outros povos ali próximos, como eles sofriam com essas opressões humanas, essa opressão na época do Império Romano e tudo mais. Então Jesus ali, percebendo, lógico, toda essa situação, depois do Sermão do Monte, começou a proferir palavras, de conforto, mensagens de conforto, de exortação positiva, para que eles se erguessem e valorizarem, E nós hoje também utilizamos todos esses ensinamentos para que todos nós valorizássemos essa representação nossa perante Deus. E segue aqui, como vocês estão vendo, já a primeira
a primeira mensagem de Jesus depois das bem-aventuranças. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve senão para ser lançado e pisado pelos homens. Então essa reflexão, como vocês estão vendo, do capítulo 5, versículo 13 do Evangelho de Mateus, é uma expressão riquíssima. Porque Jesus mostra a importância que nós temos no planeta, a importância que nós temos nesse planeta escola, no mundo onde nós vivemos. Então Jesus disse, se ele, o sal, na questão do sal, que é uma metáfora, dizemos com relação a nós, devemos entender a nós. Então, se ele não for útil, se ele não temperar, se ele não der sabor ao planeta, assim como o sal dá o sabor, que é o tempero da vida, para que ele serve? Então, pensando em nós, se nós não formos úteis, se nós não fizermos a diferença, se nós não temperarmos, não daremos então aquele sabor, vamos dizer assim, ao nosso planeta escola, esse tempero da vida, essa importância, para que vamos servir? Para que serve então? Para que serviu essa existência que nós passamos por aqui? Será que nós estamos sem esse tempero, como diz essa metáfora do sal? Será que nós estamos buscando a nossa evolução? Então, quando Jesus disse, para ele nada mais serve a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens, ele ali usou uma expressão, do cotidiano ali, porque parece que não, mas mesmo naquela região ali de Israel, também no momento na estação do inverno, também neva. Então, como ele usou essa questão do sal, na entrada das escadarias do templo ficava cheio de neve. Então, qual que era o costume que até hoje ainda utilizam nesses lugares onde tem a neve? Na época, por exemplo, lá, os judeus eles pegavam aquele sal de qualidade inferior do Mar Morto, aquele sal que não servia para salgar os alimentos, eles jogavam justamente ali nas escadarias do templo e nas ruas, justamente para derreter o gelo, para as pessoas poderem pisar e trafegar normalmente. Então, por isso que ele utiliza, então, essa metáfora, Então, se o sal faz toda a diferença, agora, se não fizer diferença nenhuma, então serve para ser pisado, Essa foi a metáfora usada por Jesus. Então, eles sempre utilizavam desse sal, que não tinha utilidade nenhuma de tempero, justamente para isso. Olha como Jesus utilizava exemplos simples do cotidiano. E nessa mensagem bonita, ele quer justamente levantar o ânimo daquela multidão sofrida, como nós já dissemos. E por isso que cobra de nós, agora que temos mais capacidades para interpretar essa mensagem, cobra de todos nós uma responsabilidade. Cobra de nós uma responsabilidade. Se estamos realmente cumprindo esse papel de ser o sal da terra. Como anda então, meus irmãos, para a reflexão, como anda então a nossa atitude com os outros, com o próximo, para com aquele que nos cerca? Somos realmente pessoas que onde chegamos levamos alegria? Será que nós levamos alegria onde nós chegamos? Será que somos o tempero da vida? Será que nós suavizamos as dores daqueles que estão ao nosso lado? Cabe a reflexão. Então, isso é que Jesus utilizava de exemplo simples, Justamente ele nos cobra desta forma, quando ele diz que somos o sal da terra, como já diz, é uma metáfora, uma parábola, uma comparação magnífica que a gente entende hoje em dia, que a gente entende com mais facilidade. E ao mesmo tempo também
precisamos compreender a responsabilidade que cada um tem perante o fato de ser, então, o seguidor de Jesus e o conhecedor do Evangelho. Olha a nossa responsabilidade. Então, nessa condição de cidadão, de pai de família, pessoas de bem, nós que trabalhamos e frequentamos a Seara de Jesus, todos nós temos então a responsabilidade de sermos então esse sal da terra que Jesus tanto explicou, para começar então a levantar os ânimos daquelas pessoas que estão tristes, deprimidas, sofridas pelos percalços do dia a dia. Porque Jesus acabara então, depois daquelas magníficas bem-aventuranças, isso é muito importante sempre frisar, agora nesse momento, quando Jesus profere então essa linda mensagem do sal da terra, ele passa então uma nova parte da explicação da lei, ou dos ensinamentos antigos que os rabinos daquela época estudavam a Torá e tomavam depois as suas conclusões. E Jesus precisava então trazer um ensinamento novo para aquelas pessoas. Como diz Mateus, que Mateus ele apresentava Jesus como um novo Moisés para aquelas pessoas, para aquele povo. Como Moisés tivesse recebido então os 10 mandamentos no Monte Sinai, Jesus então no monte trouxe para todos as bem-aventuranças e todas essas palavras, essas mensagens para confortar aquele povo. Então ele preparava através das mensagens toda aquela situação para confortar, para estimular, para trazer otimismo para aqueles que tanto sofriam, frente àquelas opressões humanas que nós já falamos. E a nós, meus irmãos, a nós, humildes seguidores do seu Evangelho, só nos resta a oportunidade de realmente entendermos e aplicarmos na nossa situação diária do cotidiano. Em qualquer situação da nossa vida, esse princípio, então, de ser esse tempero, de ser, então, esse sabor na vida dos outros, na vida do próximo, suavizando e fazendo, então, com que as dificuldades que todos nós enfrentamos, claro, no dia a dia, possam ser mais suavizadas pela solidariedade das palavras magníficas de Jesus, que obviamente está no Evangelho. Trouxe aqui para vocês, não querendo gerar polêmica, trouxe aqui para vocês o sal, trouxe aqui para vocês o coloral. Então, há muitas pessoas que gostam muito do tempero do sal, outros não gostam do sal. Muitos gostam do coloral e outros não gostam do coloral. Então, não vou entrar, então, nessa polêmica. Mas uma metáfora muito interessante. Porque o verdadeiro servidor, o verdadeiro seguidor do Cristo, o verdadeiro servidor do bem, ele tem que ser então como o sal. Porque o sal, quando cai na água, ele se mistura e ele some. Não é verdade? Então ele não tem que aparecer. Como Jesus dizia, faça o que a mão direita não sabe que a esquerda está fazendo. É justamente isso. Quando nós colocamos o sal na água, ele desaparece, não aparece. Faz o seu papelzinho ali, some. Nós só vamos perceber que o sal passou por ali, pela comida, quando a gente prova. A gente percebe o sabor. Então, mas como podemos comparar o sal? Então, não aparece, é discreto, some na conversa. Mas, por outro lado, nós temos então o coloral. Então, às vezes, tem pessoas que não querem ser o sal,
Muitos querem ser o quê? O coloral. Porque da mesma forma que o sal, quando a gente bate, some, né, na água, o coloral é aquele quando você joga na comida, e muitos entendem, né, aí é a opinião de cada um, não quero entrar na polêmica, muitos entendem que às vezes o coloral não serve para nada, e não, porque não conserva, porque não guarda sabor, porque não altera sabor. Né, que não serve para uns, entende que não serve para coisa nenhuma. Por isso nós estamos fazendo essa distinção. Então, o coloral só faz cor, só faz aparecer e mais nada. Entende? Então, agora, essa metáfora? Ou nós sejamos discretos, como o sal, ou alguns preferem ser como o coloral, apenas aparecer e nada de substância apresentar, nada que seja útil, apenas se aparecer, como o coloral faz às vezes na comida. Então Jesus falava para que nós fôssemos então o sal da terra, não então o coloral da terra. Tá bom, meus irmãos? Extraído então esse trecho do nosso conteúdo, né, do livro Em Busca do Mestre, diz o seguinte: o sal é o condimento por excelência usado na arte culinária para temperar alimentos. Temperar é equilibrar. Olha que interessante. Temperar é equilibrar, é harmonizar os manjares com o paladar. Então, da mesma forma, aproveitando esse exemplo maravilhoso, da mesma forma, a nossa vida pode ser analisada então nesse contexto. Ou seja, de estar ou não temperado. Ou estar ou não estar equilibrado. Quando não está temperado, quando a pessoa não está temperada, não está equilibrada, ela se torna, a vida dela vai ser tediosa. As coisas ficam obscuras, sem sentido. Aí não vai encontrar felicidade nas coisas do cotidiano, como estar em família, entre amigos. Não estando então temperada, como diz aqui o exemplo, não vai encontrar paz nem com ela mesma e nem com o mundo. Então temos, portanto, meus irmãos, dificuldades de alcançar os nossos objetivos e principalmente o crescimento espiritual, aquela pessoa que não está equilibrada ou que não está temperada. Aí, aproveitando, vocês que estão aqui no chat, vou lançar uma perguntinha para vocês. Então, vou lançar uma perguntinha e vocês vão responder, tá bom? O que dá o sal à nossa vida? Então, respondam, meus irmãos, aqui no chat, numa só palavra. Vamos dizer, a primeira palavra que vem na cabeça de vocês, numa só palavra. O que dá o sal na nossa vida? O que vocês acham? Responde aí para nós no chat. Numa só palavra. O que dá o sal na nossa vida? O que vocês acham, meus irmãos? Podem responder. Vou dar alguns segundinhos aí para vocês responderem. Numa só palavra. Vamos lá. Estou até imaginando vocês já respondendo aí. Já responderam? Então vou falar. Numa só palavra, meus irmãos, o que dá o sal à nossa vida é o Evangelho. Obviamente, muitos poderiam ter escrito Jesus. Mas as palavras, o conteúdo, o que dá o tempero na nossa vida é justamente o Evangelho. A vivência do Evangelho. A vivência do Evangelho nos conduz ao autoconhecimento, à percepção, então, do mundo que nos rodeia e das necessidades do próximo.
Então o Evangelho é o que dá esse tempero na nossa vida. Então esse processo de evangelização permite que saiamos de nós mesmos e percebemos que a nossa presença no mundo tem um significado maior. Aí seremos o sal. Então esse significado diz respeito também às nossas responsabilidades como seguidores do Cristo. Um outro trecho, que também pegamos o nosso conteúdo, extraído do livro Em Busca do Mestre, diz o seguinte: esse é o papel que compete aos discípulos do Mestre na sociedade, que é funcionar como um elemento equilibrador, temperando todos os excessos. Equilíbrio é harmonia, e harmonia é, então, felicidade, meus irmãos. Então, para os seus discípulos, Jesus sempre apresentou essa necessidade, então, de ser como o sal da terra, de ser invulnerável à corrupção do mundo, de manter a essência do Evangelho, de ser o diferencial, de ser aquele que traz algo a mais. Nós também estamos querendo seguir o Mestre, nós precisamos então ser algo a mais, ser o sal. E buscar a integridade e, por consequência, a honestidade em nossas ações. Assim como o sal se manifesta sempre com as suas propriedades, o discípulo do Mestre, então, age sempre na causa do bem. Então, para sermos elementos harmonizadores onde estivermos, é fundamental que passemos a vivenciar, então, o Evangelho de Jesus. Então, esse deve ser o nosso roteiro para que possamos ser úteis e assim cumprirmos a nossa missão na Terra. Sermos o sal da Terra, como diz a mensagem. E tem uma outra mensagem, na sequência, que também eleva os ânimos, da esperança. Vós sois a luz do mundo. Então, trago aqui para vocês o trecho do Evangelho. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas do candelabro, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, a luz. Luz. A luz é uma palavra que tem um forte simbolismo. Em seu significado literal, lógico, ela significa a fonte de energia. Fonte de energia que leva à claridade, aonde tem a escuridão. Por outro lado, em seu simbolismo, ela tem uma riqueza de significados. Jesus, então, nesta passagem, refere-se, então, à luz para conceituar o quê? A potencialidade do Espírito. Potencialidade do Espírito. Que quando adquire, então, conhecimento e coloca em prática, assemelha-se, então, a uma lâmpada sobre o candelabro. Ilumina, esclarece, revela as verdades espirituais àqueles que ainda se encontram nas sombras. Esse é o propósito, meus irmãos. E é um processo natural. Processo natural, então, do aprendizado constante. Então, à medida que o ser avança em sua jornada evolutiva, vai naturalmente buscando a luz do quê? A luz do esclarecimento e da razão,
logicamente, como diz no nosso Evangelho, como Kardec menciona, né, através de todo o compêndio, né, relatado pelos irmãos de alta hierarquia que auxiliaram no Evangelho segundo o Espiritismo, como aqui vamos citar no capítulo 24, item 4. Acontece com os homens, em geral, o mesmo com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir ao seu tempo, pois a sementeira lançada, a terra fora do tempo não produz. Olha só. Então, esse processo natural, como um processo natural, nós não podemos esquecer que o espírito usa o seu livre-arbítrio para fazer o quê? As suas escolhas. Lógico, essas escolhas elas podem ser sábias, então que conduz a bons resultados, ou ao contrário, né? Se for sem discernimento, sem uso do bom senso, vai levar o quê? Ao sofrimento. Então, desta forma, sempre depende de nós a busca, então, do conhecimento e a iniciativa do quê? Através do conhecimento, a iniciativa de acelerar o nosso crescimento espiritual. Trouxemos para vocês o outro item do capítulo 24, o item 7. O Espiritismo vem, atualmente, lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina, e é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Então, assim temos, em outras palavras, que a lâmpada não foi feita para ser colocada embaixo de uma vasilha fechada, mas ser colocada bem no alto, onde possa brilhar, clarear, revelar o ambiente para que todos possam vê-las. Assim também podemos representar, então, meus irmãos, o Evangelho de Jesus, que pelos seus valores morais, elevados, representa uma luz grandiosa e resplandecente, né? Que dividiu a história, marcou a história e transformou certamente a humanidade. E a revelação de Jesus, a sua mensagem de amor, abriu então os caminhos, obviamente, para o advento então da doutrina espírita, que é a terceira revelação, que nos traz esclarecimento e o restabelecimento então da doutrina do Cristo. Meus irmãos, na parte B, nós vamos fazer um breve comentário justamente sobre a mensagem que Jesus trouxe, que está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Então vamos ler em conjunto esse trecho de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 20. Vamos lá. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que, até que passe o céu e a terra, não será omitido um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor nos reinos dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar esses mandamentos, esse será chamado grande no reino dos céus.
Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Olha que interessante, meus irmãos. Então, nessa passagem, Jesus deixa bem claro e ele afirma que não veio para alterar a lei. Mas que lei é essa que o mestre se refere? Então, na história, meus irmãos, na história do povo hebreu, sempre houve diversos homens que tinham por missão revelar a lei divina. Então, esses homens eram chamados de profetas. E eles estiveram presentes em todos os tempos da saga daquele povo na época. Então, a palavra profeta, conforme até a definição de Kardec no Evangelho, era atribuída, então, àqueles que eram capazes de fazer previsões. Mas, na acepção evangélica, profeta é todo aquele que veio, então, transmitir as grandes verdades ao povo. Mesmo antes de Moisés, podemos lembrar que Abraão, o primeiro grande patriarca hebreu, nesse sentido pode ser considerado então como um profeta. Moisés, um dos mais importantes vultos do povo judaico, teve dupla ação. Não só era um grande profeta, mas também ele foi um grande legislador. Legislador na época, lógico, das leis dos homens. Esse é um aspecto muito importante que temos que destacar. Muito importante. Porque há, assim, duas partes distintas da lei mosaica. Na lei mosaica, Então, tem duas situações distintas. Então, a lei divina e a lei civil, ou a lei disciplinar, que era muito importante ali naquela época para o povo. Então, essa lei civil, aquela lei disciplinar, há de se ressaltar que ela era apropriada, logicamente, para aquela época. Hoje, porém, vemos que os seus dispositivos são muito rígidos e destinavam, assim, aquele povo um pouco mais rebelde no momento histórico. Após Moisés, muitos outros, então, profetas surgiram até a chegada de Jesus, do nosso Divino Mestre. Podemos aqui, por exemplo, lembrar de alguns profetas, Mas vamos deixar isso para outra aula. Então, Moisés trouxe para nós já a lei divina para aquele povo, mas a lei civil, a lei disciplinar. E vou agora lançar uma perguntinha para vocês. Olha que interessante. Vamos lá. E quero que também respondam no chat. E por que Jesus disse que não veio para revogar a lei? De uma forma bem simples, resumida, o que vocês acham? Pode responder aqui no chat. Por que Jesus disse que não veio, então, para revogar a lei? O que vocês acham? Coloquem aqui. Curtas palavras. Pode ser objetivo. Como já foi dito, Moisés trouxe a lei disciplinar, a lei dos homens. E Jesus? Escrevam aqui no chat. Já responderam? Quer que eu espere mais um pouco? Então eu espero mais um pouco. Vamos lá. Respondam, pessoal. O que vocês acham? Já responderam? Então vamos lá. Por que então Jesus não veio revogar a lei? Porque o Mestre, Jesus, em todos os seus ensinamentos, não veio então, olha só, não veio instituir uma lei civil como Moisés. Ele não veio instituir uma lei civil. Porque a lei civil ela é transitória. Depende de cada povo, depende da evolução de cada povo. Ela é transitória.
modifica-se então com o tempo. Mas Jesus então não veio revogar, veio aprimorar. Porque veio anunciar a boa nova, que se referia-se ao quê? A lei divina, o que é imutável, o que é eterno. Então essa relação, né, de Jesus com o decálogo, né, com os 10 mandamentos, então ele não revogou, mas sim ele sintetizou, meus irmãos. Olha que bacana, ele sintetizou, dizendo o seguinte: ao invés ali, ele sintetizou todos aqueles 10 mandamentos, dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Olha só. Então, embora o mestre não tenha vindo para modificar a lei, nem a lei e os profetas, ele veio para ampliar, para dar-lhes o verdadeiro sentido de acordo, claro, com o adiantamento dos homens, né? Dos habitantes desse planeta escola. Para finalizar, nós destacamos aqui do livro Crônicas Evangélicas o seguinte: poderemos dilatar a duração do nosso processo evolutivo, malbaratar as dádivas generosas das reencarnações sobre o mesmo céu e a mesma terra. Mas, enquanto não tivermos praticado tudo aquilo que está contido nas leis morais e eternas, jamais seremos promovidos a estágios mais elevados na espiritualidade, nas muitas moradas que existem na casa do Pai. Então, meus irmãos, se nós não melhorarmos, não avançarmos na nossa escala evolutiva, com aprendizado de forma mais tranquila, vamos, claro, evoluir, mas de forma mais lenta, mais sofrida. E, além disso, como está dizendo aqui, não seremos promovidos a estágios mais elevados. Por quê? Porque tudo depende do nosso esforço, do nosso trabalho interno em busca da evolução moral. E finalizando, que todos nós possamos entender essa mensagem trazida hoje na lição, que buscaremos sempre ser o sal da terra, fazermos a diferença não só com nós mesmos, mas com o próximo. Através da evangelização, através da conscientização dos valores morais. E nunca podemos deixar a nossa luz ser abafada, colocar debaixo, do alqueire. Devemos sempre deixar a nossa luz expandir através da autoconfiança, da vontade, da fé, da perseverança. E que todos esses ensinamentos possamos refletir cada vez mais para que possamos colocar em prática em nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje, amanhã e sempre. Ficam todos com Deus. Até uma próxima oportunidade. Até mais, meus irmãos.